A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso seminário de vida no Espírito Santo, o Semeando Pentecostes. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos, sou solteiro, participo da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e participo também como intercessor na RCC, aqui no grupo de oração da minha cidade. É uma grande alegria ter você conosco. E hoje nós vamos meditar sobre o senhorio de Jesus. Eu já quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, curtir o vídeo e mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Para que você possa evangelizar junto conosco, ok? Nós vimos até aqui o que é o pecado, o que é salvação, o amor de Deus. Nós vimos fé, né? O que é a fé e por que a fé ela caminha junto com a conversão. E agora nós vamos entender um outro ponto, o senhorio de Jesus. Quando nós nos convertemos, nós caminhamos a partir do momento tendo um norte. Nós temos alguém para seguir. E se temos alguém para seguir, essa pessoa tem que ser nosso Senhor. Essa pessoa tem que ser aquela pessoa que nós devotamos a nossa vida. Se nós mudamos o caminho, nós temos que seguir alguém. E esse alguém é Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor não é uma expressão apenas de fé. Não é apenas uma expressão de fé. É uma escolha radical de vida. Então, aquela história da conversão se aplica aqui. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós mudamos a nossa vida. Começamos a converter a nossa vida. Porque temos fé em Cristo. E a partir de agora, nós mudamos. Colocamos Cristo no centro. Isso que é ter consciência de que Cristo é o seu Senhor. É colocar Cristo no centro de tudo. Não é colocar Cristo como primeiro. Primeiro eu faço as coisas de Cristo, depois eu faço as minhas coisas. Não, é colocar Cristo como centro de tudo. Eu rezo, meu acordar é para Cristo. Eu trabalho para Cristo. Eu almoço para Cristo. Eu escovo os dentes para Cristo. Eu tomo banho por Cristo. Eu vou para o grupo de oração por Cristo. Colocar Cristo no centro de tudo. Não é colocar Cristo como primícia no sentido de colocar como primeiro. Quando fala de colocar em primeiro, é colocar como centro. Colocar como a parte mais importante, o porquê que estou fazendo as coisas. Isso é colocar. Muitos creem que em Jesus como Salvador, que é aquele que perdoa, que cura, consola, mas nem todos o acolhem como o Senhor, aquele que tem a autoridade e direção sobre a sua vida. Então, meu irmão, mais do que seguir homens, mais do que seguir pessoas, você tem que seguir Cristo. É claro que Cristo colocou na terra pessoas para guiar-nos, como por exemplo, os padres, os diretores espirituais, os fundadores. Colocou no caminho nosso pessoas para nos guiar, como o Papa Leão XIV, os santos. Então, eles são guias para nós chegarmos até Cristo. Mas não são o Cristo. Ok? Nós temos que seguir. Se, por exemplo, alguém começou a contradizer o que o magistério diz, e quando eu digo magistério, é a igreja, nós devemos nos afastar dessa pessoa, no sentido de doutrina. Nós não podemos, por exemplo, seguir a doutrina protestante, porque ela se afastou da doutrina da igreja. Nós não podemos seguir a doutrina espírita, porque eles não reconhecem Cristo como o próprio Deus, e sim como apenas uma das encarnações que foram lá e uma pessoa muito iluminada. Não podemos acreditar na doutrina budista. Por quê? Porque eles não encontram em Cristo Deus. Eles acreditam que Buda foi uma pessoa iluminada, mas eles não acreditam em Deus como nós acreditamos. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo é Deus encarnado. Cristo é Deus encarnado. Jesus, desde os tempos apostólicos, fazia pregações, né? A pregação cristã unia inseparavelmente as duas dimensões. Jesus é o Salvador e Jesus é o Senhor.
Ele salva porque tem autoridade sobre o pecado. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre os demônios. Cristo ressuscitava pessoas. Então isso é importante que a gente tenha na nossa mente. Cristo tinha poder sobre a vida e a morte. Cristo tinha poder sobre a vida e a morte. Ele ressuscitava pessoas. E ele podia perdoar os pecados. Mas ele tinha autoridade para isso. Cristo tinha autoridade para isso. Então ele era o Senhor. O que significa aceitar Cristo como um Senhor? Reconhecer o senhorio de Cristo, de Jesus, em nossas vidas, é colocar tudo sobre os pés dele. O meu tempo, o meu corpo, a minha sexualidade, o meu dinheiro, os meus relacionamentos, minhas feridas, minhas vontades e até mesmo os nossos pecados. Nós temos como um presente a Deus entregar os nossos pecados para que Ele possa vencer esses pecados por nós. É você orar com sinceridade, viver com o coração obediente, como Maria fez. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1:38. É confiar que Ele sabe o que é melhor. Aceitar o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida é aceitar a vontade dele sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida. E aí existe uma luta interior entre a autonomia e a entrega. Desde o pecado original, o ser humano luta por autonomia. O ser humano quer decidir por si, controlar, ser dono. Mas isso gera uma inquietação em cada um de nós, a escravidão do ego e cansaço. Nós queremos ser donos de nós mesmos. Nós queremos que apenas nós tenhamos o controle e não mais Deus. Não queremos aceitar a vontade de Deus. Não queremos que Deus faça o que Ele quer. Queremos que Deus faça o que nós queremos. Muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso, que seja feita a minha vontade e não que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Existe desde o pecado original essa inclinação para si, para o eu egoísta. Essa inclinação para que eu faça o que eu quero e apenas o que eu quero. Então, aqui nós temos que vencer isto. Temos que esvaziar-nos de nós mesmos, esvaziarmos das nossas vontades. Claro, você pode continuar querendo realizar seus sonhos, fazer as suas viagens, fazer, as coisas que você quer, mas temos que aceitar a vontade de Deus. Senhor, se isso for contra a sua vontade, eu rejeito até a minha vontade. Eu rejeito até o meu sonho. Se isso não for me tornar mais perto de Ti, eu escolho a Ti. Por quê, meu irmão? Quando você se entrega, se une à vontade de Deus, a vontade de Deus te torna mais feliz. Te torna mais feliz. Com o tempo, você vai se tornando cada vez mais próximo de Jesus. E quanto mais próximo de Jesus, mais feliz você é. Já não existe mais tristeza. Você começa a se enamorar por Cristo. E se é vontade de Deus, Ele fará aquilo que é importante para você. Mas se não for da vontade de Deus, quando você entende o senhorio de Jesus, você aceita. Ah, mas tal pessoa morreu. Tudo bem. Deus não queria. Mas Ele permitiu porque essa pessoa poderia ser salva. Cristo quer que você se una a Ele na sua vontade. Para reconhecermos o senhorio de Jesus, é preciso reconhecer que não somos o centro do universo, que há alguém maior que nós, alguém mais sábio, alguém melhor, mais bondoso,
do que nós, do que nós, e que deseja reinar com amor. É abrir mão de ser juiz dos outros. É abrir mão de querer decidir o que é certo e o que é errado. Ah, eu não concordo com isso da igreja. Não. Aceitar o senhorio de Jesus é: eu aceito aquilo que Cristo colocou na igreja. Eu aceito o que Cristo fala através do seu magistério. Eu aceito Cristo por inteiro. E não somente as coisas que eu acho bonitinho no Evangelho. Não, eu aceito Cristo por inteiro. Eu aceito tanto quando ele fala bem-aventurados os pobres do coração, como eu também aceito quando ele fala raça de víboras. Eu aceito Cristo por inteiro. Tanto as palavras de bênção, quanto os puxões de orelha. Aceito a doutrina por inteiro. Por quê? Porque Cristo é o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Baixe aí o PDF para você poder fazer os exercícios da semana. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar. E se você chegou até aqui, eu quero pedir para você comentar a palavra-chave seguinte: eu sigo a Cristo. Que Deus abençoe você. Fique com Deus e tchau, tchau.